Graça e paz, tudo bem? Que bom estar aqui e eu estou aqui hoje para compartilhar um pouco da palavra que Deus nos deu para ministrar nesse domingo para a nossa igreja. Graças a Deus pudemos nos reunir e Deus nos deu um tempo muito gostoso aqui na comunidade da Vinha e eu vim aqui para trazer um resumo, da mensagem para você, que sirva de edificação para você, de estímulo para você, que sirva de elemento de mudança, um chacoalhão de Deus abençoado aí para a sua vida. A nossa palavra ela tem por título Ser Igreja num tempo como esse. O que nós precisamos entender e fazer como igreja para responder à demanda desse tempo. Deus tem falado bastante conosco nesse sentido. Nós precisamos rever a nossa posição. Até porque a palavra de Deus diz que nós, igreja, fomos capacitados, Nós, a igreja, as pessoas, fomos capacitados para capacitar vidas. Nós fomos equipados por Deus para equipar vidas. Efésios capítulo 4, versículo 11 diz assim: Foi Ele que deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros profetas, outros evangelistas e outros ainda pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de edificar o corpo de Cristo. Nós fomos equipados pelo Espírito Santo com dons, e esses dons são para servir a comunidade cristã. Nós não fomos equipados com dom para exercer vaidade, para apresentar isso para alguém, ou para cultivarmos isso como o presente é só meu. Não existe dom que não se use para o bem do reino, para o bem da comunidade. Da mesma forma que não se desenvolve o fruto do Espírito na individualidade. O fruto do Espírito nós exercemos em comunidade e os dons do Espírito Santo são para servir a essa comunidade. É bem verdade que nós temos outras listas de dons no Novo Testamento, mas esses 5 específicos dizem respeito à liderança da igreja ou aqueles que foram capacitados no meio da igreja para capacitar os seus irmãos. Então, capacitados para capacitar, exercendo um dom que é para servir de maneira que a igreja aprenda a exercer o ministério da igreja, a missão da igreja. E é aí que surgem algumas perguntas. Nós estamos vivendo um tempo de perguntas. As perguntas que surgem hoje são perguntas do tipo: mas e agora? E quando essa doença acaba? E o que fazer diante do decreto novo? Como que eu vou agir? E se der errado? E se der certo? E se eu pegar essa doença? E até quando vai ser isso? Quando acaba esse problema? Quando vem um remédio? O remédio é bom, não é bom? São perguntas que estão correndo por aí. Só que, queridos, eu entendo que essas perguntas são necessárias, são urgentes, Elas falam ali da dinâmica do dia, mas Deus quer que nós, igreja, façamos outras perguntas. Sabe por quê? Porque nós somos uma igreja da transição. Nós somos uma igreja que está atravessando um período da história. Nós fomos escolhidos por Deus para este tempo. Você que me assiste foi escolhida por Deus para esse tempo de transição. Não é um problema, meu Deus, eu não queria viver isso, querido. Ninguém queria passar por uma pandemia. Ninguém na face da terra queria passar por isso. Mas nós fomos escolhidos por Deus porque estamos vivendo esse tempo para enfrentar a pandemia. E como igreja, nós precisamos responder algumas perguntas. Até porque a missão não mudou. A missão da igreja não mudou. Jesus Cristo e a sua obra não mudaram. O sacrifício de Jesus ainda é o mesmo. E o valor que ele tem é um valor salvífico. É para resgatar a pessoa das trevas e levar para o reino da luz. A salvação não mudou, não. Mas a história mudou. A história sofreu uma ruptura. E a igreja de Jesus Cristo está na história. Se nós formos olhar a vida da igreja ao longo da história, houve um tempo em que a igreja ela foi perseguida. E ela teve que fugir, ela teve que se espalhar pela terra. E Deus esteve nisso. Teve um outro momento em que a igreja foi institucionalizada. E Deus esteve com a igreja nesse momento.
Teve um outro momento em que a igreja se tornou a vilã da história, porque ela começou a perseguir pessoas. Mas Deus estava com a igreja verdadeira nesse momento. Houve outro tempo em que a igreja adorava com silêncio e Deus recebia adoração. Houve outro momento em que a igreja adorava com instrumentos e Deus recebia essa adoração. Houve um momento em que a igreja ela se tornou expansiva e ela invadiu os continentes e Deus esteve nisso. Teve um momento em que a igreja renasceu dentro dela mesma porque as escrituras sagradas foram buscadas, foram meditadas, se tornaram a evidência novamente, aleluia por isso. E aí a igreja ela se tornou mais acessível ao povo e Deus estava nisso. E nós estamos vindo de um tempo em que a igreja se tornou popular. A igreja se tornou popular. Pelo menos aqui no Ocidente, né? No Oriente, ela sofre muita perseguição e é motivo das nossas orações, mas nós estamos saindo de um período da igreja popular e entrando num período de inverno. Eu ouvi essa semana o pastor Nilson Júnior falando sobre isso e isso mexeu profundamente comigo. Porque a igreja está entrando num inverno e esse inverno sinaliza ser muito rigoroso para a vida da igreja. Então nós estamos entrando numa realidade, num tempo que exige de nós, a igreja, uma atitude, um posicionamento. Nós estamos entrando em dias nos quais não dá para perder tempo com distração mais, com entretenimento. Se o som está alto, está baixo, está feio, está bonito, se tem luz, se não tem, se tem fumaça, se não tem, esquece. Esquece. São recursos que vão servir, sim, mas o propósito não é esse, ok? Nós estamos entrando em dias em que não vamos mais ser só alimentados. Tem pessoas que estão só indo atrás do me dá, estão se tornando uma igreja obesa. Deus não quer mais igrejas obesas. Deus não quer crentes mais obesos de palavra, de revelação, de profecia. Deus não quer isso. Deus quer uma igreja que esteja aqui para levar o pão do céu às pessoas. Estamos diante de um cenário onde as pessoas estão famintas de Deus, famintas do céu e não famintas de uma igreja cheia de entretenimento e de firula. Não. Muitas pessoas rejeitam a igreja porque ela adulterou essa mensagem, porque ela começou a lidar mais com o entretenimento, com a maquiagem do que com a essência. Quando o que transforma é a essência. Então nós estamos entrando nesses dias em que seremos provados se realmente temos sabor, se somos sal de verdade. A palavra de Deus descreve para nós a situação da igreja em Laodiceia, lá no livro do Apocalipse. Quando Jesus fala, quem dera fosses frio ou quente, mas porque és morno, vou vomitá-lo da minha boca. A cidade de Laodiceia ficava entre outras duas cidades. Numa delas havia fontes frias, muito frias, de águas muito frescas. E numa outra cidade fontes termais, quentes. E dessas duas cidades fluíam as águas, porque Laodiceia está numa região mais baixa. Fluíam essas águas e quando elas se misturavam, a água ficava morna. Uma água que não fazia diferença ali. Uma água misturada. E Jesus fala, olha, como a água que corre para essa cidade de vocês, igreja de Laodiceia, né? Que vivem esse período de mornidão, acordem, porque não tem mais lugar para o morno, querido. Não tem mais lugar para o morno. Ou você abraça o evangelho, ou você está fora do evangelho. É a palavra de Deus quem está trazendo isso para nós. E eu quero te convidar aqui a refletir em algumas perguntas que nós como igreja precisamos fazer nesses dias, e a resposta a essas perguntas vai determinar nossa postura, nossa atitude daqui para frente. Nossa postura, nossa atitude como igreja pós-pandemia. Igreja do Senhor Jesus na face da terra. Igreja do Senhor Jesus aqui no Ocidente. Né? Eu no meu lugar aqui no Vale do Ribeira. E você, em que lugar que você está? Nós precisamos fazer essas perguntas. E a primeira delas é, se os tempos mudaram, como que fica? Qual é a missão da igreja agora que os tempos mudaram? Veja bem,
nós precisamos entender que a igreja é um corpo. E todo corpo tem uma cabeça. Quem é a cabeça da igreja? Cristo é o cabeça da igreja. E a cabeça determina a ação do corpo. Tudo que eu estou dizendo agora aqui está passando pela minha cabeça. E tem sido intencional. Se de repente a minha cabeça der um comando e o meu corpo não responder, eu preciso de atendimento médico, porque há algum problema de transmissão. Se Jesus dá uma direção para a igreja e a igreja não corresponde, a igreja está doente, está havendo um problema de transmissão, tem algum ruído, tem alguma ruptura, tem alguma coisa afastando a direção de Jesus para o corpo, que é a igreja. É Jesus quem determina a nossa missão, querido. Jesus determina a nossa missão. Não é entreter, não é fazer clube, não é fazer grupinho, não é aglomerar por simplesmente estar junto. Ai, que saudade, vou abraçar. Não é. Não é cantar assim assado, não é seguir uma moda, não é seguir de um jeito. Eu gosto demais do Gregory McNulty, quando ele fala sobre os modismos, né? Ele falando contra os modismos. De repente tudo que se canta vai num sentido só. Daqui a pouco tudo é só a chuva, 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 depois é o fogo, 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 depois a casa, 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 casa. Queridos, tem que ser Cristo, 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 Cristo. Não tenho nada contra os louvores, a adoração, mas pelo amor de Deus, usemos mais a criatividade para falar do Cristo, para falar do cabeça, para falar do sacrifício que salva. Olha só o que Lucas 19, verso 10, Jesus fala sobre a missão. Qual é a missão da igreja? Ele fala da missão do Filho. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A missão da igreja é a missão do Filho. A missão da igreja é levar salvação, é buscar as pessoas. É trazer as pessoas para a presença de Jesus, é levar Jesus até elas, é ser a imagem de Jesus, é ser o amor de Jesus, é ser o cuidado de Jesus diante das pessoas. A questão agora que surge então é como cumprir a missão. Existe um método, existe uma fórmula, existe uma maneira, existem milhares, existem muitas maneiras, muitos métodos, muitas fórmulas, mas a gente precisa olhar para Jesus. Ele é o cabeça, ele tem a fórmula, ele tem o método, ele tem a estratégia. Jesus, ele é o cabeça. Não estou dizendo que as ferramentas não são válidas, elas são válidas, mas se Cristo permanecer sendo o cabeça, se nós continuarmos evidenciando o Senhor Jesus. Olha só como que Jesus cumpre a missão. João 5,19. Eu lhes digo a verdade, que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Olha o que Jesus está dizendo aqui para nós. Sabe qual que é a forma de cumprir a missão? É olhar o que Jesus faz. E o que Jesus diz que faz? Ele faz o que vê o Pai fazer. Deus continua trabalhando. Deus tem um plano na história, Deus tem um procedimento e Deus zela para cumprir esse plano. Jesus zelou para cumprir a vontade de Deus e nós devemos zelar por fazer a vontade de Jesus. Essa é a missão da igreja. Para ganhar vidas para Jesus, nós precisamos ver o que o Pai faz. E o que o Pai faz é o que o Filho faz. A missão de Jesus é realizar a vontade de Deus. A nossa missão deve ser realizar a vontade de Deus. Olha o que João 6,40 diz. A vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho creiam nele e tenham a vida eterna. Então, queridos, a vontade de Deus é que as pessoas vejam Jesus em nós para que elas possam crer e ter a vida eterna. E aí eu falo que nós cristãos precisamos parar de exercitar a nossa vontade, para que a vontade do Senhor prevaleça sobre a nossa. Ah, não quero isso, não quero reunir, não quero a reunião no Zoom, não quero a reunião no Meet, não quero o culto online, não quero... Porque se tiver muito da tua vontade, está faltando vontade de Deus. Se tiver muito da minha vontade, está faltando vontade de Deus. E a vontade do Filho de Deus, a vontade de Jesus,
é que as pessoas o vejam em nós e creiam para ter a vida eterna. Foi para isso que Jesus morreu. Foi para isso que ele se entregou por nós. Como que eu posso entender então a missão? Ok, eu entendi qual é a missão, eu estou vendo como cumprir, mas como entender para que eu possa comunicar essa missão? Tem pelo menos 3 maneiras de nós entendermos a missão. Primeiro, olhe para o seu passado. É curioso, né? Olhar para o passado. A palavra de Deus diz que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. E de repente eu falo para você olhar para o passado. Sim, olhe para um dia no passado. Para o dia da sua conversão. O dia que você realmente virou 180 graus e que você falou: eu não vou mais seguir essa vida de pecado, eu estou entregando minha vida para Jesus. Por que que aquele dia em que você entregou sua vida para Jesus, ele é tão importante, tão relevante na sua vida? Olhe para o dia da sua conversão, olhe para o momento em que você entregou a vida para Jesus. O que que isso representou para você? O que que isso representou na sua vida, no seu modo de ver a vida, no seu modo de se relacionar com Deus? Você passou de órfão para filho. Você passou de uma vida de pecados a uma vida perdoada. Você passou de preso a vícios, a maus hábitos, a uma vida livre, liberta. Queridos, olhar para o dia da nossa conversão, da nossa entrega a Jesus faz toda a diferença, sabe por quê? As pessoas à nossa volta podem estar vivendo como nós, antes de entregarmos a vida para Jesus. E talvez eles ainda estejam vivendo na escuridão que nós vivemos no passado, porque ainda não chegamos nós até eles com a palavra de vida, com a mensagem da luz, com a mensagem de Jesus. Isso é muito profundo, isso é muito intenso, sabe por quê? Porque eu e você não podemos esperar. Não podemos esperar. E eu digo para você, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, você está esperando o quê? Não espere mais, se entregue, se renda, sabe por quê? Ele fez isso por você em adiantado, ele fez isso por você primeiro. 1 João capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Sabe o que quer dizer isso? No dia da minha conversão, eu me entreguei para ele, porque ele se entregou por mim primeiro. Eu dei a minha vida para Jesus, porque ele deu a vida dele por mim primeiro. A minha vida tem que ser uma resposta ao amor de Deus. A sua vida tem que ser uma resposta à oferta que Jesus fez na cruz do Calvário por você. Nós nos entregamos porque ele se entregou por nós primeiro. Nós renunciamos porque ele renunciou primeiro. Nós olhamos para o pecador com compaixão porque ele olhou para nós pecadores com compaixão primeiro. Nós precisamos olhar para o passado, para esse dia da nossa entrega a Jesus. Se você não entregou sua vida a Jesus, que seja hoje esse dia. Conta comigo, conta conosco aqui para ajudar você no processo de entrega da sua vida a Jesus e andar uma vida de vitória, uma vida cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo, uma vida transformada. O segundo aspecto que nós precisamos olhar para entender a missão é olhar para a palavra de Deus. Vida devocional, vida com Deus, vida na palavra, vida de oração, um tempo que você cultiva a sós com Ele, um tempo que você pega o celular, que você se livra disso daqui, que você fala assim, agora não, sem internet, sem TV, sem computador, um tempo só seu e dele, seu e do Senhor. Quando foi a última vez que você sentiu uma vontade profunda, intensa, imensa, quase que uma dor, quase que uma falta de ar dentro de você, de passar tempo com a Bíblia, de passar tempo orando e falando com Deus, de só se colocar diante do Senhor ali e falar, Senhor, ainda que as palavras não venham na sua boca, você passar esse tempo com Jesus. Quando foi a última vez? Você tem sentido essa vontade? Você tem cultivado isso? Essa é uma vontade que você deve cultivar. Essa é uma vontade que você deve buscar.
se você não tiver vontade de ler a Bíblia, de orar, de falar com Deus, de passar tempo com Ele, então o seu caso é grave. É muito grave, significa que os entretenimentos tomaram espaço na sua vida. E para você cultivar esse tempo de novo, eu te sugiro, faça um jejum de mídias sociais, faça um jejum de eletrônicos, tira tudo isso e você vai ver que o tempo para estar com Deus vai surgir. Eu vou confessar um negócio para você aqui. Eu tenho uma rotina de trabalho muito intensa, muito pesada, e várias vezes quando eu vou passar tempo com Deus, na minha mente vem um pensamento racional que muitas vezes não vem de mim, e não vem de Deus, vem de alguém querendo falar em primeira pessoa na minha mente, soprando tentação. Mas você tem que preparar isso, tem que preparar aquilo, tem que preparar a aula, tem que aquilo outro. E se eu der vazão para essa voz, eu perco o privilégio do meu tempo precioso com Deus. Só que no momento que eu largo tudo e que eu pronuncio, Senhor, eu estou aqui, tudo se transforma. Todos esses pensamentos somem. Ali sou só eu e Deus. Muitas vezes Ele não fala comigo audivelmente. Ele não fala de uma maneira que eu perceba um rema de Deus na minha vida naquela hora, mas eu percebo Ele mudando meu interior, Ele recebendo minha adoração, eu sou preenchido, o Espírito Santo me conduz a ler o que Ele quer que eu leia, a compreender o que Ele quer que eu compreenda, a orar profeticamente conforme Ele quer que eu ore. Querido, a gente precisa cultivar esse tempo com Deus. E eu quero falar para você, se você fala assim para mim, mas eu não tenho essa vontade, então comece. Mesmo sem vontade, até que você tenha vontade. Não desista até que você seja alguém que tem vontade de passar tempo com Deus. Sabe por quê? Só o tempo que nós passamos com Ele que é relevante na eternidade. Só o tempo que passamos com Ele que dá significado para a nossa vida nessa terra, querido. Só o tempo que passamos com Ele é que nos habilita a vencer as dificuldades do dia a dia. Eu quero que você preste atenção no que diz o Salmo 16, verso 11. A Tua presença, Senhor, me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Na presença do Senhor nós encontramos felicidade, nós encontramos alegria. Tanta gente sofrendo de depressão, tanta gente sofrendo de pânico, queridos. A presença de Deus é que traz alegria, que traz felicidade. E aí eu falo também, existem tantos cristãos por aí que estão murmurando, praguejando, falando mal e reclamando e amargurados e carrancudos e sofrendo terrivelmente as preocupações que estão voando pela cabeça dele, as perguntas que nós falamos lá no começo. Mas eu quero dizer para você o seguinte, está faltando tempo na presença de Deus. Porque quando a gente passa tempo na presença de Deus, lá a gente chora, reclama, despeja as nossas mágoas, as nossas decepções, as nossas reclamações, a gente põe tudo lá. E lá tudo isso é tratado, a gente levanta da presença de Deus renovados, em paz, preparados para abençoar, preparados para liberar palavras agradáveis sobre as pessoas, para liberar palavras de fé sobre as circunstâncias. E queridos, é na presença de Deus. Sem a presença de Deus a vida é vazia. Então precisamos olhar para a palavra de Deus. Olha o que diz o Salmo 42, 2 e 3. Eu tenho sede de Ti, ó Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Sabe o que o salmista está falando aqui? Ele está falando, Senhor, eu tenho sede de Ti. E talvez, quem sabe, ele passou por um tempo de quarentena, de isolamento, porque ele fala, quando que eu vou poder ir até o templo? Quando que eu vou poder ir me apresentar diante de Ti? Quando que eu vou poder voltar ao normal do culto? Só que o salmista não espera reabrir, retomar, vacinar, tomar remédio, isso e aquilo, ele não espera. Ele fala, as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Senhor, se eu não estou no templo, eu estou no quarto secreto, me derrama em lágrimas, em adoração, me derrama em choro, me derrama em louvor, e eu sei que o Senhor está comigo. Oh, querido, eu quero do fundo do coração
dizer aqui que a minha oração é que você seja batizado em lágrimas de saudade do Senhor, em lágrimas de saudade do lugar secreto, em lágrimas de saudade de cultuar a Deus, de adorar a Deus, de cantar louvores, de recitar as palavras do Deus vivo. Essa é a minha oração. E aí eu pergunto, nesse tempo sem convívio da igreja, né, com os cultos restritos, os cultos online que muitas pessoas não conseguem dar atenção a eles, embora deem atenção a tudo quanto é mídia e live que aparece por aí, né? Mas nesse tempo de isolamento, eu pergunto, quanto da Bíblia você leu? Quanto da palavra você comeu, você se alimentou, você consumiu? Quanto da palavra de Deus você desfrutou? Quanto da oração você desfrutou? Olha, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses de isolamento social, eu creio que já era para você ter desfrutado muita coisa. Isso é comigo também. Eu me cobro nisso. Eu falo, Deus, eu podia ter desfrutado ainda mais até. Eu podia ter orado mais até. Eu podia ter sido despertado nisso mais cedo ainda. Mas, querido, eu quero te trazer essa palavra não como uma repreensão, mas como um estímulo. Começa agora, começa hoje. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe que tipo de nuvens vão passar por nós. Se nuvens de chuva ou nuvens negras, nós não sabemos. Mas nós precisamos estar preparados com a palavra de Deus. Escuta aqui. Eu creio firmemente que Deus permitiu que as igrejas fechassem para que nós reencontrássemos a porta do quarto secreto. O quarto da oração, o lugar da adoração pessoal, íntima. Eu creio nisso, eu creio. Eu creio que Deus permitiu que a igreja se fechasse para que nós fôssemos à presença dEle e ficássemos em quarentena aos pés de Jesus, buscando a palavra de Deus, em intimidade com o Senhor, em unidade com o Senhor. Falando, Deus, fala, eu só vou levantar daqui quando o Senhor falar. Eu quero ouvir no meu íntimo, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ouvir a Tua palavra falando comigo. Nós precisamos perseguir essa presença, queridos. Perseguir essa presença de Deus. Deus deseja ter intimidade conosco, mas nós precisamos buscá-lo. Esse é o segundo aspecto que nós devemos olhar. Olha para o teu passado, o dia da sua conversão, e olha para a palavra de Deus, o que ela está dizendo hoje. Porque o dia da nossa conversão ativa a nossa memória, mas a palavra de Deus ativa o nosso proceder, o nosso espírito para testemunhar. E terceiro aspecto que a gente tem que olhar, terceiro ponto, é olhar para Jesus. Ele é o cabeça. Então, se eu preciso entender a missão, como praticar a missão, como executar a missão, eu tenho que olhar como que Jesus fez, como que Jesus executou a missão. Olhar para Ele, porque Ele é um modelo. Ele veio a essa terra e Ele mostrou o exemplo, para que nós sigamos esse exemplo. João 5,30. Olha o que Jesus diz. Eu não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Isso aqui é muito profundo, querido. Porque nós vivemos dias em que as pessoas, elas querem a vontade delas. Eu quero fazer a campanha tal porque eu quero receber tal coisa. Eu quero que Deus faça isso, eu quero que faça aquilo. As pessoas estão vendo um triunfalismo político, como se fosse um triunfalismo religioso, político, como se Cristo viesse para resolver todo o conflito político da face da terra. E entenda que a palavra de Deus, ela descreve que há um desenrolar da história e Deus vai permitir que algumas coisas aconteçam na história. Só que a igreja tem que agir independente se o A, B ou C assume poder ou não. Porque a ação da igreja, ela não é tolhida na história. Atitudes podem ser limitadas, mas a ação da igreja não é tolhida na história. E veja bem isso daqui, querido. O tempo das vontades acabou. O tempo das vaidades acabou. Hoje não tem luz, não tem fumaça, não tem som, não tem mídia para evidenciar ego. Ou a gente usa tudo isso, toda essa parafernália como ferramenta para a mensagem chegar em mais pessoas, ou é vazio. Eu fico me perguntando hoje quanto investimento foi feito nos templos,
quanto investimento foi feito nos confortos dos locais de culto, que hoje tem que ser adaptado para esse contato aqui, ó, online. Glória a Deus porque a gente tem esse recurso. E a minha oração é que tudo aquilo que foi usado nesse tempo que passou, né? O tempo do entreter, que agora seja usado para comunicar a palavra, para transmitir, para alcançar vidas, as de perto e as de longe, em nome de Jesus. Nós precisamos, queridos, cumprir a missão, e cumprir a missão significa andar em sujeição, em submissão, estar ligado a um corpo comunitário e agir em unidade, cultuar, estar em comunhão, compartilhar a fé, ter contato com o seu grupo pequeno, com a sua célula, com a sua igreja. Não é questão de opção, querido. Não é questão de vontade. Aliás, nunca foi uma questão de vontade. É questão de sujeição. Sujeição. Eu lembro quando eu era pequeno, eu não gostava de ir para o culto de oração com a minha mãe, porque as pessoas oravam e eu tinha sono, então eu dormia e minha mãe brigava comigo. Eu tinha 5, 6, 7 anos. Mas eu ia em sujeição. E hoje eu paro e eu fico lembrando daqueles cultos de oração e pensando assim: Deus, éramos poucos, mas o Senhor estava lá. Eu aprendi a buscar a presença de Deus, eu aprendi a orar por coisas que eu ouvi, que eu vi, que eu aprendi nos cultos de oração. Eu estava dormindo muitas vezes, mas depois eu aprendi que aquele ambiente era necessário para forjar minha vida de oração. Não é minha vontade. Não é minha vontade muitas vezes ficar acordado e interceder por vidas, mas é necessário, e eu aprendo a desfrutar da vontade de Deus, de que eu esteja intercedendo, porque isso transforma a minha vida. É tão interessante, querido, que quando você abre mão da sua vontade, quem recebe é você. Isso é tremendo demais. Envolver-se, ser alguém que coopera, servir pessoas, ajudar, ofertar, dizimar, não é opcional, é uma renúncia, é uma sujeição, querido. Eu reconheço hoje aqui onde eu estou realidades em que, se não for a igreja, tem pessoas que estão passando fome. Então entenda que servir não é opcional. Você cooperar, você dizimar para abençoar vidas não é opcional. A igreja hoje ela tem que ser um instrumento para agir na sociedade, trazer dignidade, colocar o pão na mesa de quem precisa, socorrer pessoas. Existe muito julgamento em cima de pastores e líderes por conta da questão financeira, mas eu te digo uma coisa, tem pastores e líderes que hoje estão passando fome, porque pessoas deixaram de contribuir nas suas comunidades. E são homens que dão o sangue, que dão os joelhos em oração, que dão o suor e as lágrimas para ver uma vida restaurada. Nós precisamos, queridos, nos envolver com isso. O corpo faz o que a cabeça orienta. Olha o que diz Lucas 22, 42. Jesus, na agonia do Gólgota, na agonia da cruz, indo para o Gólgota, ele diz o seguinte: Pai, se tu quiseres, vontade do Senhor, se tu quiseres, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém não seja feita como eu quero, a minha vontade não, Pai, mas seja feita a tua vontade. O texto é conhecido demais. Seja feita antes a tua vontade e não a minha, Senhor. E aí eu digo para você o seguinte: se a tua vontade está dizendo algo diferente do que Jesus fez, se a tua vontade não te leva à renúncia, se a tua vontade não te leva a uma entrega, a um amor incondicional, a um resgate de pessoas em pecado, então quem está mandando em você não é Cristo, é outra cabeça. E aí eu te chamo a uma conversão, a mudar de atitude, renunciar. Talvez seja difícil até para você engolir o que eu estou falando aqui, né? Digerir tudo isso. Mas eu quero falar uma coisa para você, eu quero que você dê o primeiro passo
para realmente renunciar, se entregar ao Senhor, agir como igreja de Jesus, cumprindo a sua missão, creia que Deus vai converter as cinzas em alegria. Deus vai converter a tristeza em alegria. Deus vai converter esse amargor em um sabor doce. Eu creio nisso. Envolva-se com a missão, querido. Envolva-se porque ela é de Deus. E nós temos o privilégio de cooperar. Nós temos o privilégio de edificar vidas, de transformar vidas, de tocar vidas. Não porque mérito nosso, mas porque Jesus age através de nós. Toda vez que Deus faz algo maravilhoso, eu ainda me impressiono. Me impressiono, não devia, mas me impressiono, sabe por quê? Porque quem sou eu para participar disso? Quem sou eu para ver alguém ser liberto? Quem sou eu? E Deus usa as nossas vidas tão limitados, tão pequenos, tão frágeis, e Deus ainda usa a gente, querido. Deus quer usar a sua vida também. Você não precisa ter título. Você precisa estar pronto, preparado, disponível. O preparado para Deus, sabe o que quer dizer? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. E Ele vai usar a tua vida. Esse é o desejo de Deus para nós. Seja sal. Se a sua vida não está trazendo sabor, está tudo muito confortável, peça para Deus, fala: Deus, me faz ser salgado. Pede para Ele tirar de você todo o azedume, toda a amargura, toda a reclamação, toda a timidez. Fala assim: Deus, me faz temperar a vida. Me faz trazer sabor para as pessoas, de modo que as pessoas tenham sede e busquem a água viva que é Jesus. De modo que as pessoas não suportem a vida que estão levando e queiram esse sabor na vida delas. Que a sua vida, que as suas palavras, que os seus contatos, né? Que toda a sua relação social e nas mídias sociais, elas sejam com um único propósito: anunciar Jesus Cristo até que Ele venha. Até que Ele venha. A minha oração é que você seja a igreja para esse tempo. Uma igreja de fibra, uma igreja de firmeza, uma igreja de palavra, uma igreja de memória e uma igreja que segue o exemplo de Jesus. Não há outro caminho. Nós só vamos atravessar a próxima etapa da história se nós realmente estivermos cheios do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Se nós realmente estivermos dispostos a derramar o nosso suor, o nosso sangue, as nossas lágrimas por aquelas pessoas por quem Jesus derramou seu suor, seu sangue e suas lágrimas. Essa é a minha oração para a sua vida. E eu espero que você seja muito edificado por essa palavra, que em nome de Jesus o Espírito Santo abra os teus ouvidos espirituais para que você receba e que nestes dias que estão vindo a partir de hoje, do momento que você me ouve, que você seja instrumento, que a sensibilidade do Espírito Santo toque você, de maneira que você perceba quando deve orar por alguém, falar do amor de Jesus para alguém, ministrar cura sobre a vida de alguém, libertação, restauração, para você entender quando você deve interceder por alguém, seja no lugar que for, seja a hora que for. Se Deus moveu o teu coração e você perceber isso, depois deixa um testemunho aqui, deixa um comentário, porque aquilo que você escreve aqui como testemunho serve de estímulo e edificação para outras pessoas. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo, em nome de Jesus para a sua vida. E o que precisar, conta conosco. A comunidade da Vinha é uma igreja que hoje não tem templo. Nós não temos um templo, mas nós estamos por aí, nas casas, nas ruas, onde nos chamarem. Estamos prontos para abençoar vidas. Amém? Que Deus te abençoe. Ficamos por aqui e te vejo numa próxima oportunidade.